assunto de hoje, tempo. Lucas capítulo 5, verso 1 e 2, diz assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Veja bem, esse mesmo texto que acabamos de ler, em Lucas no capítulo 5, ele consta também no Evangelho de Mateus, capítulo 4, verso 18, e também no Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 19. Ou seja, esses 3 evangelistas retratam nos seus evangelhos o mesmo fato, o mesmo acontecimento. Porém, cada um com um prisma diferente, cada um com um olhar diferente. E é isso que nós queremos nessa meditação analisar, porque cada um deles, olhando de um ângulo diferente, nos dá a condição de analisar 3 tempos de Deus na vida destes homens e também na nossa vida hoje. Então eu vejo aí 3 tempos de Deus para nós. O primeiro tempo é aquele que Mateus registra, lá no capítulo 4, no verso 18. A partir desse texto, ele menciona essa passagem, os discípulos ali lançando as redes. Marcos menciona o mesmo acontecimento, porém eles consertando as redes. E Lucas, no capítulo 5, menciona o mesmo acontecimento, porém ali eles estavam lavando as redes. Então, lançando as redes, consertando as redes e lavando as redes. Vamos ao primeiro tempo. Primeiro tempo de Deus na nossa vida. Lançando as redes. Que tempo é esse? Que tempo é esse de Deus na nossa vida? Esse tempo de lançar as redes. Esse tempo de Deus, esse tempo que acontece na nossa vida é o tempo das conquistas. É o tempo em que os nossos projetos pessoais estão indo muito bem, estão sendo alcançados, estamos tendo êxito na faculdade, nos nossos negócios, a nossa saúde vai bem. Tudo que a gente põe a mão para fazer está dando certo. Esse é o tempo das conquistas. E esse é um tempo muito bom. E ele chega para cada um de nós. Quem sabe não é o tempo que você está vivendo agora. Pode ser o tempo que outros não estejam vivendo. Porque esse tempo passa. Alguns já estão no segundo tempo, outros no terceiro tempo. Mas esse é um tempo que chega na nossa vida. O tempo de lançar as redes. Veja bem que lançar as redes é alcançar muito mais peixes do que simplesmente com um anzol. Então, são tempos de grandes conquistas. Tempos bons. Mas esse tempo passa. Esse tempo da nossa vida passa. E aí, chega o segundo tempo. E por que eu digo isso? Porque a nossa vida ela é constituída de fases, de etapas. A nossa vida ela é feita de etapas. A nossa própria existência já nos ensina isso. Nós nascemos bebê e aí nós vamos crescendo. À medida que vamos crescendo, nós vamos mudando de fase. Passamos da fase de infância, passamos da fase de adolescência, entramos nela, saímos para a fase de juventude. Essa fase também passa, vem a fase adulta
e depois chega a melhor idade. De maneira que são tempos na nossa vida que vêm e vão dando lugar a outro tempo que chega. Então o tempo de lançar as redes passa também. O tempo das conquistas, eles começam a diminuir um pouco com o tempo na nossa vida para dar lugar a outro tempo. E que tempo é esse? É o tempo de consertar as redes. É o tempo que Marcos, no capítulo 1, verso 19, registra. Quando ele olha para os discípulos nesse acontecimento, quando ele registra esse acontecimento, ele diz lá que os discípulos estavam consertando as redes. Esse é um tempo que chega na nossa vida também. Tempo de conserto. O que isso quer dizer? É o tempo que a gente tem que parar. Já não estamos conquistando tanto quanto queríamos, porque a nossa rede precisa de reparos. Precisamos fazer consertos na família, nos nossos relacionamentos interpessoais. Mas um conserto mais importante que eu quero frisar é o conserto que nós precisamos fazer entre nós e Deus. Não que os demais não sejam importantes, eles são importantes. Mas um conserto com Deus, um conserto que se faz necessário porque houve um rompimento em relação a Deus, é urgentíssimo, é supra importante, mais do que qualquer um. E esse tempo chega na nossa vida. Tempo de fazer consertos, tempo de ajeitar, arrumar os relacionamentos e tempo também de acertar a nossa vida com Deus. Olha só, os discípulos estavam aqui consertando as redes. Não era um tempo bom que eles estavam passando. Quem tem dinheiro, quem tem boas condições, não precisa consertar ou remendar algo. Ele simplesmente lança fora, abre mão e compra algo novo. Se os discípulos estavam consertando as redes, isso mostra evidente que o tempo das conquistas já não estavam tão bem. E agora era tempo de reparar, de consertar o que tinha, porque talvez não tinha condições de comprar algo novo. Mas o que importa dessa situação é a lição que fica para nós, conserto. Quem sabe você está precisando disso hoje, já conquistou tanto, mas esse tempo chegou na sua vida e os seus relacionamentos estão desmoronados, você vê amizades distantes, relacionamentos familiares, relacionamentos da sua família também desmoronados, e você fica sem entender. Aí está a razão de tudo. Você precisa parar com tudo e começar a fazer consertos na sua vida. Não é Deus que precisa arrumar isso, é você que tem que fazer. É você que tem que melhorar os seus caminhos, seus relacionamentos. Você precisa parar por um instante, rever os seus relacionamentos, rever o que está quebrado, o que está solto, desemendado e fazer reparos, principalmente em relação a Deus. Pode ser que o seu relacionamento com Deus não esteja bem. E essa meditação é justamente para isso, vem para te ajudar, para te chamar a atenção, despertar a sua atenção para esse aspecto muito importante que está sendo frisado agora. Que tempos na nossa vida vêm com situações diferentes. Cada tempo acontece algo diferente na nossa vida. E esse tempo de conserto que precisa ser feito é justamente isso. Conserto. Simples assim. Mas chega também um outro tempo na vida dos discípulos, que é o tempo de lavar as redes.
É o tempo que Lucas, no capítulo 5, verso 2, ali no capítulo 5, ele menciona isso, quando os discípulos estavam lavando as redes. E o que é lavar as redes para nós hoje? Lavar as redes é desistir, é abandonar tudo, é pensar que chegou ao fim da linha. Lavar as redes significa isso, encerrou a pescaria, estou lavando as redes, vou dobrar e vou embora, já deu, não tem mais o que fazer. Mas você pode estar enganado. Não é tempo de lavar as redes ainda. Porque assim como foi na vida dos discípulos, nesse momento Jesus chegou onde eles estavam. Ali, consertando as redes, lançando as redes e lavando as redes, Jesus chegou. E isso é maravilhoso, isso é muito importante. Jesus chega quando, na visão de Lucas, no registro de Lucas, os discípulos estavam lavando as redes. Quem sabe não é isso que está acontecendo com a sua vida também? Porque lavar as redes é desistir, abandonar, e você está querendo abandonar o barco, querendo chutar tudo para o alto, ir embora, desistir, fugir, deixar apenas um bilhete para a família, e ir embora, desaparecer. Mas eu tenho algo para dizer a você. Não é tempo para isso. Não precisa disso. Não é hora de lavar as redes. Porque se você quiser e crer, Jesus também chega nessa situação que você está vivendo. Ele chega aí onde você está. Aliás, ele está te vendo. Ele conhece os seus dilemas, essa agonia existencial que você está vivendo. E só Ele pode te ajudar. Então clame por Ele. Se o teu coração, enquanto ouve essa palavra, se abriu para que Jesus possa te ajudar, para que Jesus possa entrar na sua vida, aliás, é isso que eu desejo, e a minha oração é para que isso aconteça, para que Ele entre na sua vida, salve você, até de você mesmo. Jesus veio nos salvar do nosso vazio existencial, da nossa perdição eterna, mas nos salvar também de nós mesmos, de atitudes erradas, de decepções da vida, de desistências. E é isso que está acontecendo com muitos. Mas nesse instante, Jesus quer te ajudar, se você com fé quiser de fato crer e buscar por Ele, pedir aí mesmo, onde você está. A tua vida amanhã será diferente. Aliás, amanhã não, a partir de agora ela já muda, porque quando Jesus entra, Ele faz mudança instantânea. Pense nisso. Essa palavra é para você. Um abraço.